Imagina descobrir que a pessoa com quem você vai se casar em 2 dias está te traindo. E mais, com um homem mais próximo do que você imagina. 2 dias antes do meu casamento, eu descobri que minha noiva estava me traindo. E quer saber? Eu contei tudo durante os votos. Se você gosta de histórias de traição e vingança como esta, se inscreve no canal e ativa o sininho para ouvir mais. Oi, pessoal. Não estou aqui para contar uma história que aconteceu há muito tempo ou que eu já superei. Estou aqui por causa de algo que acabou de acontecer e preciso de conselhos com urgência. Vocês vão entender melhor assim que eu explicar a situação. Mas a verdade é que minha cabeça está uma bagunça e eu preciso de palavras de apoio e conselhos sinceros. É só isso que estou pedindo agora, porque estou numa posição horrível e não sei o que fazer. Vou direto ao ponto. Estou noivo e nosso casamento está marcado para daqui a 2 dias. O nome da minha noiva é Luísa e eu a conheci durante um estágio que fiz numa empresa fora do país. Minha intenção era apenas curtir a experiência enquanto estivesse no exterior. Mas como trabalhávamos juntos, acabamos nos vendo com frequência. E antes que eu percebesse, comecei a gostar muito de passar tempo com ela. A partir daí foi natural começarmos a sair mais. Ela começou a me ensinar coisas sobre o país dela, e logo começamos a passar as noites juntos. Depois de alguns meses, percebi que estava apaixonado, e não hesitei em contar isso a ela. Eu não tinha tido muitos relacionamentos até então, mas me considerava um romântico de verdade. E felizmente ela sentia o mesmo. Então começamos a namorar. E tudo correu muito bem. Quando meu estágio terminou e voltei para casa, mantivemos o relacionamento à distância por pouco mais de 1 ano, até que ela se mudou para os Estados Unidos. Foi algo que já fazia parte dos planos dela, então tudo se encaixou bem para acontecer naquele momento. E antes que alguém diga que ela estava interessada apenas no passaporte, vale lembrar que fui eu quem deu todos os passos durante o estágio. Não foi algo que ela planejou com o objetivo de se casar comigo e conseguir um green card. Moramos juntos por 5 anos, até que eu decidi pedir ela em casamento. O pedido foi lindo. Isso aconteceu há alguns meses, e desde então passamos esse tempo organizando o casamento. Ia ser caro, como a maioria, mas fizemos de tudo para economizar onde fosse possível. Nunca entendi esse lance de quase se endividar como casal e depois começar a vida a 2 do zero financeiramente. Mas enfim, isso tudo é só para dar contexto. O fato é que o casamento seria em breve. Esse é o resumo. Eu estava animado com isso. Ou pelo menos estava. É aí que entra o motivo de eu estar escrevendo tudo isso. O pior de tudo é que escrever já faz parecer mais real, porque eu ainda não contei isso pra ninguém. O que aconteceu foi o seguinte: com o trabalho e os preparativos do casamento, Luísa e eu praticamente não parávamos em casa. Era difícil acompanhar onde cada um estava ao longo do dia. Mesmo com a rotina corrida, sempre deixávamos claro um para o outro o que faríamos durante o dia, e depois contávamos como tinha sido quando voltávamos para casa. Foi no meio dessa rotina caótica que ela, de alguma forma, encontrou tempo para trair. O jeito como descobri também foi meio bobo. Eu tinha marcado de encontrar o buffet para discutir algumas mudanças no cardápio e provar algumas opções. Ela tinha me confiado essa tarefa. Enquanto isso, ela disse que faria a última prova do vestido. É importante dizer que nós dois tínhamos combinado de ir juntos à confeitaria alguns dias depois. E foi exatamente por isso que fiquei confuso ao sair do encontro com o buffet e passar pela praça onde ficava a confeitaria, e ver o carro dela estacionado ali. Era só parte do meu trajeto, e dei a sorte, ou o azar, de reconhecer o carro dela entre os outros. Fiquei confuso. Estacionei na praça e liguei para ela. Claro que havia outros comércios ali, então não dava para ter certeza de que ela estava com o confeiteiro. Mas nenhuma outra explicação fazia sentido. Depois de algumas palavras iniciais, perguntei: "Você está na confeitaria?" Se ela dissesse que sim, eu iria achar que tinha me confundido sobre a data. Mas ela disse que não. Aquilo foi estranho, porque não era apenas um carro do mesmo modelo. Era o carro dela, sem dúvida. Nem sei como pensei tão rápido, considerando que nunca tive grandes motivos para desconfiar dela. Então perguntei: "Ah, você ainda está na loja do vestido?" E ela respondeu que sim. Naquele momento, senti um pressentimento forte. Nunca tive motivos reais para pensar que ela me trairia, mas aquilo simplesmente não parecia certo. É difícil explicar, mas não havia motivo para mentir sobre algo tão simples. E tenho certeza de que ela não sabia que eu tinha visto o carro dela parado ali. Tirei uma foto do carro e estacionei o mais longe possível, mas de um jeito que ainda conseguisse observar o local.
Acho que só fiquei tão paranoico por causa de tantas histórias que já li aqui. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, mas achei que não custava nada confirmar. Me senti meio culpado, como se estivesse desconfiando da mulher com quem eu ia me casar. Ela continuava me mandando mensagens como se tudo estivesse normal. Chegou até a me mandar uma selfie na loja do vestido. A essa altura, eu já estava começando a duvidar da minha própria percepção. Pensei, será que estou errado? Depois de cerca de 1 hora, finalmente a vi indo em direção ao carro. E foi aí que vi a cena que confirmou tudo. Ela estava andando de mãos dadas com o confeiteiro. Na hora, senti um alívio estranho por perceber que minha desconfiança fazia sentido, mas também um peso enorme no peito, ao perceber que eu não conhecia a pessoa com quem estava prestes a me casar. O mais absurdo é que, na primeira vez que vi o confeiteiro, percebi que ele era muito bonito. Mas fora isso, nunca achei que tivesse motivo para sentir ciúmes. Hoje vejo que, talvez, se eu tivesse sido mais ciumento e inseguro, ela teria pensado 2 vezes antes de fazer o que fez. Eles já estavam perto do carro quando pensei em pegar o celular e começar a gravar. O vídeo ficou curto, mas dava para ver claramente o rosto dos dois. Felizmente, ela entrou no carro e foi embora. Ele ficou assistindo ela sair e depois voltou para a loja. Fiquei com muita vontade de ir até ele e confrontar, tentar entender o que estava acontecendo, mas percebi que seria inútil tentar arrancar a verdade dele naquele momento. Quero dizer, eu sei que bastaria um pouco de agressividade e ele provavelmente entregaria tudo, mas eu não queria seguir por esse caminho, principalmente se eu estivesse enganado sobre toda a situação. Quando cheguei em casa naquela noite, tentei ao máximo agir normalmente perto da Luísa, mas, para ser sincero, não conseguia parar de olhar para ela e pensar em que outros segredos ela poderia estar escondendo de mim. Faltavam literalmente 2 dias para o nosso casamento. Tentei arrumar desculpas para ela. Tentei evitar, mas meu cérebro fazia isso por conta própria, pensava. Talvez andar de mãos dadas fosse algo platônico. Talvez eu não tenha visto direito. Talvez ele só estivesse ajudando ela a atravessar o estacionamento. Eu pensava em todo tipo de coisa estúpida. No fim das contas, fiquei ansioso demais para confrontá-la naquela noite. Ela percebeu que algo estava estranho, mas eu disse que eram apenas os nervos pré-casamento. Eu não queria confrontá-la, porque parecia que eu iria destruir algo que esperei anos para viver. Nem queria acusá-la, porque, se eu estivesse errado, isso destruiria tudo entre nós. Então, naquela noite... E na seguinte, eu não falei nada. Até hoje. O mesmo dia em que estou escrevendo isso. Como eu disse, o casamento é em 2 dias. E percebi que não podia mais adiar. Ela não é o tipo de pessoa que protege demais o celular. Então, a primeira coisa que fiz foi pegá-lo quando ela não estava olhando. E fui direto nas conversas com o confeiteiro. Era um lugar tão inesperado para ter um caso que ela nem se deu ao trabalho de esconder nada. Não havia muitas mensagens, mas o que tinha era suficiente. Coisas como, vem aqui, mal posso esperar para te ver de novo. Aquilo foi incrível. Ler aquilo estava me deixando maluco. Eu precisava confrontá-la. Fui até ela e disse que precisávamos conversar sério. E por algum motivo, o que mais me irritou foi que ela respondeu. Que bom, eu percebi que você estava estranho, sendo que ela era a causa daquilo. Foi irritante perceber que ela achava que eu era burro demais para suspeitar do que tinha feito. Perguntei sobre o Marco, o nome do confeiteiro, e notei que ela levou um leve susto. Ela me perguntou por que eu estava perguntando por ele, e eu disse que sabia que ela tinha ido vê-lo naquela semana. Então, ela deveria saber por quê. Ela ficou confusa. Disse que isso não era verdade. De fato, nós deveríamos ver ele 2 dias depois do que eu flagrei, mas falei que devíamos manter o plano antigo do bolo, porque eu não queria vê-lo, nem que ela visse. Então contei que tinha visto o carro dela lá. Ela tentou desviar, dizendo que devia ser o carro de outra pessoa. Mas eu disse que estacionei do lado, vi a placa, e era dela. A partir daí ela começou a demorar mais para responder. Acho que ela percebeu que teria que pensar melhor no que ia dizer. Pelo menos, foi essa a minha impressão. Ela disse que só tinha parado na lavanderia da praça para perguntar os preços dos serviços. Eu lembrei a ela que, quando liguei, ela disse que ainda estava na loja de vestidos. Então ela mudou a história. Disse que não foi só isso, que tinha ido organizar a logística de uma surpresa para mim e que por isso tinha mentido, que na verdade nem foi na lavanderia. E que toda essa história da surpresa era só para cobrir as outras mentiras. Lembro que naquele momento eu não consegui evitar sorrir e balançar a cabeça.
porque ela não fazia ideia de que eu tinha visto ela andando de mãos dadas com o confeiteiro. E também não sabia que eu tinha lido as mensagens. Então joguei a primeira informação. Perguntei por que ela estava de mãos dadas com o Marco naquele dia. Perguntei se essa era a surpresa que ela estava preparando para mim. Trair comigo com o Marco. Ela começou a tremer visivelmente. Foi aí que tive certeza, de verdade, de que não existia explicação possível para o que eu tinha visto. Era exatamente o que eu imaginava. E isso me destruiu. Ela tentou dizer que não estava dormindo com ele, mas só conseguiu murmurar. Por todas as histórias que já li por aqui, eu esperava que ela fosse ser muito mais defensiva. Mas estava claro que eu a peguei de surpresa, e ela já nem tinha mais forças para tentar salvar a situação. Eu tinha tanta coisa para dizer naquele momento, mas me sentia derrotado. Olhei para ela, levantei a voz e perguntei como ela pôde fazer aquilo, faltando literalmente poucos dias para o nosso casamento. Ela só começou a chorar e a repetir que estava arrependida, tudo entre lágrimas, o que só me deixava ainda mais irritado. Ela não parava de repetir que estava arrependida, como se isso fosse suficiente. Então saí de perto e fui para o nosso quarto. Só queria ficar longe daquilo tudo. Fiquei sozinho lá por cerca de 1 hora, até que ela entrou. Estava claro que ela tinha passado todo esse tempo chorando. Quando entrou, esperei que ela falasse. Acho que ela esperava que eu começasse a conversa, mas obviamente não tinha motivo nenhum para isso. Eu queria que ela sentisse o maior desconforto possível. Depois de um tempo, ela finalmente disse que queria se explicar. Eu disse, vá em frente, estou ouvindo. Mas ainda levou mais alguns minutos para ela conseguir dizer qualquer coisa. Segundo ela, sim, ela realmente me traiu com o Marco. Mas que não era algo que ela planejou e que não queria que tivesse acontecido. Disse que era a primeira vez que me traía e que aconteceu num momento de fraqueza. Ela sabia que, ao se casar, não teria mais chance de fazer algo assim e que aquilo foi como um último momento de emoção. Não sei se ela achava que tudo isso faria eu perdoá-la, mas não chegou nem perto disso. Estávamos a 2 dias do casamento, e esse deveria ser o momento em que o amor entre duas pessoas está no seu auge. E mesmo assim, ela não se importou em dormir com alguém que, no fundo, era um estranho. Ela estava buscando emoção, diversão, justamente dias antes de selar um compromisso comigo. E só se importou porque foi pega. Falei tudo isso pra ela. Está doendo demais, e eu realmente não sei o que fazer. Tem muito dinheiro envolvido nesse casamento. Pessoas vieram de fora do país só para estar presentes. Eu já estava ansioso por esse dia, e agora minha cabeça está virada do avesso. Foi por isso que resolvi escrever tudo aqui. Senti que ia enlouquecer se não desabafasse. E de certa forma, isso me aliviou um pouco. Mas ainda não sei o que fazer. Estou completamente perdido quanto a isso. Atualização. Eu sei que isso vai soar loucura, mas falei para Luísa que a gente vai resolver isso depois, e que por agora, vamos passar pelo casamento. Ela pareceu aliviada. Está se esforçando para compensar, pelo menos na cabeça dela. Mas aqui está a verdade. Eu não quero lidar com um divórcio. Divórcios são complicados, e eu já vi como são pelas histórias que li por aqui. Mas depois de remoer tudo o que senti, percebi que nada entre nós vai voltar a ser como antes. Eu sinto raiva dela, e quero humilhá-la. E vou garantir que isso aconteça. O casamento vai acontecer. Afinal, já pagamos tudo. Mas eu vou garantir que nunca chegue ao ponto de realmente me casar com ela. Atualização final. Meu casamento foi há alguns dias. E só agora estou voltando para dar essa atualização, porque precisei lidar com muitas coisas e não consegui voltar aqui antes. Tudo o que posso dizer é: obrigado por todo o apoio que vocês me deram no meu post anterior. Eu realmente aprecio isso. Eu realmente quero encerrar de vez essa fase da minha vida. Então, vou fazer o meu melhor para resumir tudo o que aconteceu. Escrever isso parece ser o primeiro passo para enterrar esse capítulo de vez. Vou direto para o casamento, porque tudo o que aconteceu antes foi conforme o esperado. Contei para meus padrinhos o que ia acontecer. Foi a primeira vez que eles souberam dos meus planos. Pedi que não contassem a ninguém, e eles prometeram que manteriam segredo. Fizemos tudo normalmente até o momento em que estávamos os dois no altar. Pensei em deixar ela dizer os votos primeiro, mas percebi o quanto eu não queria ouvir nenhuma palavra romântica saindo da boca dela. Então, fiz do jeito tradicional e comecei os meus votos. Olhei nos olhos dela por vários segundos antes de falar, e fiz questão de tirar o sorriso do rosto, que eu vinha mantendo até ali. Por um momento, achei que ela fosse vidente, porque parecia que ela sabia exatamente o que eu estava prestes a fazer. Ela estava claramente assustada naquele instante. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela,
E gosto de pensar que não foi por causa da cerimônia. Meus votos foram relativamente longos e começaram com aquelas frases clichês sobre o dia em que a conheci, como ela mudou minha vida. E por aí vai. Quando fui chegando na parte final, aquela que eu tinha escrito com mais intensidade, comecei a ficar nervoso. Mas eu sabia que ia continuar até o fim. Com pouco menos de 100 pessoas presentes no jardim, eu disse: "Mas eu tenho medo de não poder passar o resto da minha vida com você." Lembro de ouvir suspiros audíveis de espanto. Ela ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. E naquele ponto, segurava o choro com dificuldade. Então contei a todos que minha querida noiva havia me traído pelo menos 2 dias antes daquele exato dia. O murmúrio no meio da plateia foi instantâneo. E garanti a todos que eu tinha fotos e vídeos como prova, caso alguém duvidasse do que eu estava dizendo. Falei sobre minha decepção, sobre como ela destruiu aquele dia não só para mim, mas para todos ali. A dor causada por aquilo vai ficar na memória de muita gente por meses, talvez anos. A partir daí, pedi que todos aproveitassem a festa e comparecessem à recepção, já que tudo estava pago. Eu não esperava que tanta gente fosse de fato aparecer na recepção, mas apareceram. Sem passar muito tempo lá, decidi ir embora. Eu não suportava mais estar naquele ambiente. Não queria ver ninguém se divertindo naquele momento. E segundo meus padrinhos, com exceção do meu melhor amigo, que foi até onde eu estava para me ver, todos realmente aproveitaram a festa. Pelo menos, houve um certo alívio em saber que o dinheiro não foi totalmente desperdiçado. Como era de se esperar, desde o momento em que saí da recepção, a Luísa começou a me ligar quase sem parar. Mas eu simplesmente ignorei. Ela não faz mais parte da minha vida. Sei que ainda vou ter que lidar com ela sendo um incômodo por mais um tempo. Mas é um preço pequeno a pagar. E provavelmente, em breve, vou bloqueá-la. Escrever isso também me faz sentir melhor. E tenho certeza de que essa é a última vez que falo sobre tudo isso. Então, só quero agradecer mais uma vez a todos vocês por serem uma comunidade tão acolhedora para caras como eu. E você? Teria coragem de fazer o mesmo que ele fez? Contaria tudo ou engoliria a dor calado? Me conta aqui nos comentários. Tô curioso para saber.